Alô, galera, eu sou o professor Rogério, estou com você no canal Ensino Bio, trazendo a nossa videoaula de hoje, falando sobre vírus, tá? Esses seres microscópicos, invisíveis, mas que trazem sérios danos à nossa saúde. Que o diga o novo coronavírus, a Covid-19, que está aí causando uma pandemia e, de certa forma, trazendo vítimas fatais. Então, vamos passar para vocês agora no nosso canal, na nossa videoaula sobre vírus. Vou trazer aqui o nosso slide para a gente compartilhar o que são os vírus. Algo importante que nós devemos tomar conhecimento sobre esse assunto são os conceitos básicos de como a gente pode conhecer melhor os vírus. E eu começo com vocês, nossa videoaula, perguntando o que são os vírus. O que você conhece sobre vírus? O que você tem de conhecimento básico sobre esse assunto? O que pode trazer para que a gente possa aqui definir e dar algumas informações que vão contribuir ainda mais para o seu conhecimento. Então, o que são os vírus, né? Primeiro, a gente tem que tomar conhecimento que eles são seres microscópicos. Eu posso dizer que são seres? Sim. A partir do momento que esses seres eles conseguem se reproduzir, como os cientistas, os especialistas, eles denominam os seres, os vírus podem sim ser denominados como seres, né? Seres microscópicos, eles possuem DNA ou RNA, que é o seu material genético, tá? Também chamado de parasitas intracelulares, ou seja, os vírus, eles têm uma particularidade, eles precisam de células vivas para que eles possam fazer a sua reprodução, para que eles possam estar ali se reproduzindo, né? Então, são considerados parasitas intracelulares e, por isso, suas funções são ou só podem ser desempenhadas quando eles entram em uma célula hospedeira, tá? Então, a definição do que seria vírus, basicamente é isso. Seres microscópicos, parasitas intracelulares e que possuem DNA ou RNA, ok? Vamos adiante? Então, vamos para o próximo slide para a gente tomar mais conhecimento sobre o assunto. Vamos lá, galerinha? Olha ali, a estrutura do vírus. Como é que esses vírus, eles se mostram? Qual é a estrutura? Se é de um jeito, se é do mesmo jeito, são diferentes as suas estruturas, né? Os vírus, particularmente, a gente pode dizer que a estrutura do vírus ela é formada por ácido nucleico, tá? E ácido, que é chamado ácido ribonucleico, ou DNA, que é chamado de ácido desoxirribonucleico. Essa é a estrutura básica dos vírus, tá bom? Eles são envolvidos por uma capa proteica. Essa capa proteica está dizendo, né, está protegendo o material genético, é chamado de capsídeo. Além desses componentes básicos que a gente acabou de citar, eles também são revestidos por uma finíssima película de gordura ou proteína. De gordura e proteína, na verdade, tá? Então, essa é a estrutura básica dos vírus, tá? Vamos mais adiante para a gente falar um pouquinho sobre as características. Como falei para vocês, DNA ou RNA. Para não esquecer, né, galera? DNA, ácido desoxirribonucleico. RNA, ácido ribonucleico, tá? As características dos vírus. Aqui é um ponto importante. Por quê? Para a gente não confundir e achar que todo vírus é igual. Não, os vírus, eles possuem características bem distintas, bem diferentes. Primeiro, porque eles são seres acelulares. Ou seja, eles não possuem um padrão, eles não possuem células, tá? E também são seres diversificados, ou seja, não possuem um padrão definido. Outra característica importante que a gente pode citar, eles não possuem metabolismo. Não possuem metabolismo próprio. Eles precisam de uma célula para, sim, haver o seu metabolismo, para acontecer a sua reprodução. A gente trouxe algumas imagens aqui
de vírus, né, para mostrar para vocês. Claro que nós estamos aí com cores para a gente identificar um pouco melhor, assimilar melhor um pouco essas informações. Aqui temos o vírus do HIV. Veja que os capsídeos, né, ó, essa parte aqui, bem diferente, né, do vírus da hepatite B. Ó. Aqui você tem o vírus da ebola, o adenovírus, veja que o formato também, ó, como é diferente, né? O vírus da influenza, o vírus da raiva, o vírus da raiva já causado, transmitido a partir de animais, bacteriófago, né? Ó, veja como ele é diferente, esse formato desse vírus, né? O bacteriófago, ou seja, o vírus, ele infecta uma bactéria, né? Papilomavírus, o rotavírus e o vírus do herpes simples, tá? Vamos mais adiante um pouco. A informação que o vírus não possui células, a gente já comentou, né? Tipos de vírus. Os vírus, eles têm tipos de acordo com o seu material genético. O vírus, ele vai depender muito, né? Ou seja, ele pode ser classificado de acordo com o tipo de material genético, ou seja, do ácido nucleico do capsídeo e também pelos organismos que eles são capazes de infectar. Então, esses tipos de vírus que a gente acabou de dizer tem justamente essa concepção. Agora a gente vai dar alguns exemplos, como, por exemplo, né, o adenovírus, ele possui DNA. O exemplo mais conhecido é a pneumonia, né, causador da pneumonia. Outro tipo é o retrovírus. Ele possui RNA, que é chamado ácido ribonucleico, né, como a gente já falou. E um exemplo é o vírus do HIV, transmissor da AIDS. Né? Tem também os adovírus, que é causado já por insetos, né, como a dengue. Tem os bacteriófagos, onde o vírus ele vai infectar uma bactéria. Tem também os micófagos, né? Ou seja, o vírus eles infectam fungos. Então, os tipos de vírus eles estão muito associados a isso. Ou seja, de acordo com o tipo de ácido nucleico, para você não esquecer, e também pelos organismos que eles são capazes de infectar. Então, os vírus eles têm essa capacidade. Os tipos de vírus eles têm essa capacidade. Tá bom? Vamos passar aqui mais adiante um pouco para a gente entrar no ciclo reprodutivo, uma parte importante para a gente tomar conhecimento sobre como é que o vírus ele pode se reproduzir dentro de uma célula. Que capacidade é essa que ele tem? Então, os vírus, eles, como a gente falou, eles são acelulares, eles não possuem células, mas precisam sim de células vivas para se reproduzir. Por isso são chamados também, como a gente comentou, de parasitas intracelulares. Eles estão ali dentro da célula, vão causar um dano. Então, essa reprodução viral a gente define basicamente em 4 etapas. Aqui a gente colocou as fases, mas são 4 etapas bem distintas, né? Vamos lá. A primeira fase é chamada de absorção ou fixação, ou seja, o que é o reconhecimento da célula hospedeira pelo vírus. A célula está aqui, né? Então aqui eu tenho esses meus receptores. O vírus vem, ele consegue se conectar a esses receptores da célula. A célula reconhece, ou seja, ele consegue transmitir uma mensagem a partir do RNA mensageiro que pode entrar. Então, a célula permite a entrada. Ao permitir a entrada desse vírus, nós vamos para uma segunda etapa, né? Ou segunda fase, que é a entrada do material genético do vírus, capsídeo, né? Depois ele é expelido. Nessa etapa, o vírus já entrou no material genético. Então, ele já está lá, está instalado nas células, tá? Agora vamos para uma terceira etapa, que é a multiplicação do material genético do vírus. Ele, dentro da célula, ele vai se replicar, né? Ele conseguiu entrar na célula, então ele vai se replicar, vai aumentar a sua matriz, a sua origem.
Feito essa replicação, ele vai para a síntese das cápsulas, tá certo? E montagem, né? Que a gente pode chamar de montagem. A partir daí, o vírus ele vai para uma etapa final, que a gente chama de produção das unidades virais, consequentemente, vem para uma etapa de liberação. Então, a gente pode dizer que o vírus ele tem uma etapa de entrada, ele tem uma etapa de eclipse, que a gente pode chamar também que é a inatividade do vírus. O vírus entrou, ele ficou inativo por um tempo. A partir dali, ele não se manifestou. Só que ele já conseguiu entrar no material genético. Então, ele vai para uma terceira etapa, que é a multiplicação, replicação, depois a liberação. E, por fim, o vírus liberado, existe aí a possibilidade desse vírus ele contaminar várias e várias pessoas, certo? Ainda falando sobre essa parte do vírus, né? Ó, veja aí, do ciclo de reprodução, a gente cita a Covid-19, a forma como esse vírus ele conseguiu, né, em pouco tempo, haver uma propagação dessa pandemia. A gente lembra também que o vírus ele sofre mutação. Ele pode sofrer mutação. Que a gente volta um pouquinho e fala sobre essas características, né, do vírus. Vamos lá, vamos mais adiante um pouco. Quais são as doenças causadas por vírus? São várias. Muitas doenças podem ser causadas a partir da transmissão por vírus. A gente trouxe algumas, ó, para a gente lembrar. A gripe, né? Uma doença causada por vírus, que pode ser passada de pessoa para pessoa, mas que o nosso organismo, em muitos casos, já está imune a esse tipo de contágio, a esse tipo de doença, né? Por isso que existem as vacinas, como a H1N1, existem outros tipos de vacinas para esse tipo de doenças, que são doenças virais, como a gripe, a influenza, por exemplo, né? E no caso mais recente, né, estamos aí tentando desenvolver uma vacina para a Covid-19. O sarampo, né, que também existe a vacina, tem muito tempo já, né? No Brasil está quase erradicada, ainda há 5, 6 anos atrás, ainda apareceu alguns casos assim isolados, mas existe a vacina, então é só tomar o cuidado das mães, das famílias, estar sempre com seus cartões de vacina atualizados para que essas crianças tenham a sua imunidade. Então, ali, febre alta, né, são alguns sintomas do sarampo, dor de cabeça, manchas, né, na pele, manchas avermelhadas. Vamos lá. Nós temos aí a catapora também, que é uma doença causada por vírus, tá? A poliomielite, mais conhecida como paralisia infantil, mas que também tem a vacina e nos postos de saúde estão disponíveis, tá certo? E a mais conhecida atualmente, né, que é o coronavírus, não tem vacina. A solução, ela é a solução, por enquanto adotada pelas autoridades, tem que ser o distanciamento social. Nós não podemos, de maneira alguma, estar em aglomerações. O vírus ele é letal, ele tem a sua taxa de letalidade em pessoas que estão aí com de 60 anos acima, principalmente pessoas que têm comorbidade, ou seja, que já têm doenças instaladas no seu organismo, né? Então, essas pessoas que contraem o coronavírus, elas estão mais propensas a ter um tipo de infecção mais profundo e, consequentemente, via óbito. Então, o momento é de estarmos mais em casa, né? Seguros. E um outro tipo de doença muito conhecido que também não tem ainda vacina é a AIDS, né? O vírus transmissor, como a gente viu bem anteriormente, do HIV, que transmite a AIDS, né? Que é o retrovírus, é causado, aí no caso, o seu material genético é o RNA, que causa o HIV, consequentemente a AIDS ou SIDA, que não tem vacina, mas tem tratamento. As pessoas que têm essa doença têm um tempo de vida
prolongado por conta do tratamento, mas que não existe vacina. Então, tem que tomar muito cuidado. Alô, jovem, alô, pessoas, coleguinhas, todos, não se esqueçam das prevenções, tá? Então, aqui a gente viu que os vírus, eles têm essa capacidade de estar sempre de maneira reprodutiva bastante acelerada. A gente tem que tomar cuidados básicos, né? Hoje se diz que nós devemos estar sempre lavando as mãos com água e sabão, usando álcool em gel. Ao sair, tem que usar máscaras protetoras, né? Ao chegar, a gente tem que se fazer uma limpeza, né? Deixar o sapato, a sandália, lavar, trocar de roupa, tomar banho, enfim, fazer todas essas recomendações que as autoridades sanitárias, as autoridades de saúde estão aí para dizer realmente o que podemos fazer. Então, essa foi a nossa videoaula de hoje, falando sobre o vírus. Espero que tenha contribuído para você que está nos assistindo, para você que está acompanhando em casa, que o momento agora realmente é de estudos também, principalmente na nossa casa, para que a gente possa voltar e voltarmos bem. Aquele abraço, fique com a gente. Esse é o canal Ensino Bio.